A reabertura dos trabalhos no Legislativo, no Judiciário, as análises dos nossos comentaristas e você sempre o nosso convidado especial. Agora, mais cedo, antes da reabertura no Congresso, o ano do Judiciário também foi retomado. Em um discurso na reabertura, o presidente do STF, Edson Fachin, ele afirmou que terá como uma de suas prioridades internas a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência, com destaque para a elaboração de um código de conduta específico para a Corte. O compromisso foi reafirmado durante o discurso de abertura do ano judiciário de 2026. E a nossa produção separou um trecho do que disse o presidente. Vamos acompanhar. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito, e é para o cidadão que todo o sistema de justiça deve permanentemente se orientar. Reabertura do ano no Judiciário, esse discurso, o pronunciamento de Edson Fachin mencionando os trabalhos e a dedicação à criação desse código de conduta. Quem assumirá essa responsabilidade é a relatoria, a ministra Carmen Lúcia. Começar a rodada de análises com Luiz Felipe Dávila. Você, Dávila, nós já tínhamos mencionado que possivelmente o STF adotaria essa estratégia, a criação de um código de conduta. E eu queria escutar a sua análise a respeito dessa pauta. É preciso criar esse código de conduta, estabelecer limites? É preciso ficar claro, de maneira expressa, o que pode ser feito enquanto magistrado, um representante da Suprema Corte, Dávila? É preciso sim, e o ministro Fachin tocou em dois pontos fundamentais. Primeiro, é preciso retomar a confiança no Legislativo, no Judiciário, ou seja, ele colocou o dedo na ferida. Hoje, há desconfiança em relação à Suprema Corte, porque a Suprema Corte vem extrapolando da sua atuação com o seu ativismo judicial. Então, ele é correto, precisa restabelecer a confiança. E parte de restabelecer essa confiança, o próprio ministro Fachin já tratou como a importância da autocontenção. E parte da autocontenção é a criação do famoso Código de Conduta. Um Código de Conduta que não tem nada a ver, como alguns mal-intencionados dizem, que é para colocar freio. Não, é para direcionar a conduta dos ministros. Existe já código deste tipo na Alemanha, nos Estados Unidos, democracias avançadas, que tem como finalidade trazer mais transparência, que é algo fundamental para que nós possamos restabelecer esta confiança no Legislativo. Aliás, hoje uma ótima entrevista de um dos maiores constitucionalistas brasileiros no jornal O Estado de São Paulo, Ives Gandra Martins. E ele disse que nós temos de recuperar o que está no artigo 37 da Constituição, que são o princípio da moralidade, da legalidade, da publicidade, no sentido de dar transparência, divulgar as coisas, e da impessoalidade e da eficiência. O Código ajuda o Supremo nesse sentido. Ele não vai resolver todos os problemas, ele não vai resolver quase nenhum problema, mas vai resolver um problema central, que é a ausência de transparência e o problema da moralidade. O Código conta com o apoio das principais instituições jurídicas do país, como é o caso da OAB, uma organização, principalmente a OAB de São Paulo, o IASP e o AASP, as três maiores instituições de advogados e juristas do Estado de São Paulo. Elas estão de acordo que este código é importante para resgatar, pelo menos, 2 pontos desse artigo 37 mencionado por Ives Gandra.
o princípio da moralidade e o princípio da transparência. Você, Bruno Musa, o Dávila menciona ou fala em autocontenção. Agora, ao mencionar um código de conduta, muitos interpretam como um meia-culpa da Suprema Corte. Queria que você discorresse a respeito e se anunciar esse processo de criação de um código de conduta, código de ética, não pode ser também visto como o início de um processo de pacificação, Musa? Bom, primeiro que eu acho que um código de conduta ele não fará mal a ninguém, né? Supostamente, se ele for bem escrito e bem conduzido, mal não vai fazer, muito pelo contrário. Agora, o que me chama mais atenção é que não necessariamente a moralidade ela é exercida única e exclusivamente porque está escrito por homens no papel. Ele pode simplesmente passar de um lado para o outro, entrar por um ouvido e sair por outro. Afinal de contas, quem conduzirá se de fato a moralidade está sendo cumprida ou não? Quem determina o que é moral? Hoje em dia nós temos um Estado nababesco com tentáculos por todas as partes que, de todos os poderes, muitos imorais querem determinar o que é moralidade. E aqui eu não estou falando desse código de conduta, eu estou falando de politicagem no geral, de todos os lados. Quem conduzirá esse processo? Quem determinará esse tipo de ação? Quais serão as punições numa eventual quebra de conduta por parte dos membros envolvidos aqui nesse código de ética? Então eu acho que o Brasil ele passa uma crise que ela é, antes de tudo, moral e ética enquanto seres humanos, enquanto indivíduos. Claro que um código desse ele pode ajudar a colocar limites e nas próximas gerações isso vai mudando, é um trabalho de longo prazo, mas infelizmente no curto prazo eu não acho que, repito, não vai fazer mal, mas eu não acho que a solução passará por aí. Eu acho que a solução passa por próximas gerações, quando nós pararmos de cavar o buraco da imoralidade que o Brasil se tornou. Contas que não são transparentes, gastos governamentais que são colocados para debaixo do tapete, jabutis que são aprovados no meio de uma pauta na calada da noite que as pessoas não ficam sabendo. Hoje em dia sabemos mais do que era antigamente. Negociatas obscuras que se tornam as claras, mas ninguém fala nada e deixa passar. Crises que se sobrepõem uma à outra e a que era mais importante simplesmente é esquecida no dia seguinte. Então, de novo, eu acho que nós temos uma crise de moralidade enquanto seres humanos no Brasil. E isso precisa ser alterado. Acho que altera com gerações. De novo, não faz mal, mas sou preocupado com quem escreve um código de ética, quem julgará e quem determinará o que é ético e o que é moral. Tá, deixa eu passar para o Mota também trazer a reflexão e análise dele a partir da retomada dos trabalhos do Judiciário e o anúncio do presidente da Corte sobre a criação do Código de Conduta. Há várias leituras a respeito dessa ideia, ou essa iniciativa, né, Mota? Há quem entenda que os ministros deveriam dar o exemplo de conduta, que nem deveria ser necessário a cogitação de criar um Código de Conduta. Afinal, eles seriam, por si só, o exemplo. Muita gente pensa assim, Caniato, e eu vi algumas pessoas dando inclusive o exemplo. Imaginem a sugestão da criação de um código de ética para a polícia. Você não ficaria assustado de saber que a polícia, que é encarregada de investigar crimes, de prevenir crimes, precisa de um código de ética? Pois é, eu acho que é importante, às vezes, nós irmos na essência das ideias. Eu acho que um código de ética, qualquer código de ética, pode ser resumido da seguinte forma: faça aquilo que é certo, não faça aquilo que é errado, e não faça nem aquilo que pode dar a impressão de ser uma coisa errada. Agora você pode pegar isso que eu acabei de dizer e colocar num documento de 500 páginas, com a linguagem super floreada. Não vai mudar nada. O país está em crise institucional. Eu acho que a maioria das pessoas concorda com isso. Muita gente coloca a origem dessa crise em um desvio de rumo, em um desvio daquele rumo que é previsto pela Constituição. Existe quem acredite que um código de conduta, o código de ética, teria a força que a Constituição não conseguiu ter. Mas até onde eu vejo, Caniato, são poucas pessoas que pensam assim.